O Renato morava numa chácara e certa tarde ele decidiu levar os seus cachorros até uma represa para poder dar banho neles. Era uma tarde muito gostosa, uma tarde tranquila, não estava muito calor nem frio. E ele levou os cachorros até a represa. Chegando lá, ele colocou os cachorros na água, brincou com eles e depois que os cachorros terminaram de tomar banho, eles saíram e foram rolar na grama, buscando assim uma forma de se secarem. O Renato se afastou um pouquinho dos cachorros, encontrou um pé de amoras e estava carregado naquela tarde. E há muitas amoras maduras ali. O Renato comeu algumas e, na sombra daquela amoreira, ele deitou sobre a grama, ficou olhando os cachorros brincando ao longe. Os cachorros corriam para um lado, corriam para o outro, rolavam novamente na grama, um querendo secar mais rápido que o outro. O Renato deixou os cachorros brincando, fechou os olhos e começou a cochilar. Ele não sabe quanto tempo ele ficou ali, deitado embaixo daquela moreira. Ele lembra que acordou assustado porque os cachorros estavam latindo, e estavam latindo bem alto, e estavam latindo ferozmente. Parecia que tinha alguma coisa assustadora ali perto. O Renato acordou rapidamente, se abriu os olhos e, quando ele olhou perto dele, tinha uma pessoa, um homem, muito estranho. Estava olhando, encarando o Renato. O Renato perguntou: "Ei, quem é você?" O homem falou: "Eu vim aqui para buscar você e vou te levar comigo." O Renato disse: "Levar com você aonde?" Vai embora. Não vou para lugar nenhum." O homem disse: "Você vai comigo." O Renato respondeu: eu não vou. Mas o homem abaixou-se e grudou dos pés do Renato e começou a puxá-lo na direção do rio. O Renato começou a gritar: "Socorro! Socorro, sai daqui, quem é você? Socorro! Alguém me ajude!" E já estava escuro, não tinha mais ninguém por ali. O Renato provavelmente dormiu bastante embaixo da sombra daquela moreira. E enquanto ele se batia tentando escapar do homem, o homem cada vez estava se aproximando do rio e estava arrastando o Renato pelos pés. E a intenção daquele homem, daquele vulto, o Renato não sabe o que era exatamente. A intenção daquela coisa, era levar o Renato para o fundo do rio. O Renato gritava novamente e os cachorros vieram até ele e começaram a latir novamente, ferozmente, na direção daquele homem. Mas o homem nem se incomodava com os latidos do cachorro. Parecia que não havia nenhum animal ali perto dele. E continuava arrastando o Renato. O Renato segurava nas gramas, segurou em alguns arbustos que estavam ali perto, na margem do rio, mas não adiantou. O homem já estava com os dois pés dentro do rio e continuava arrastando o Renato com muita força. O Renato continuava gritando: "Socorro! Alguém me ajuda, socorro!" E de repente, o Renato já estava com o corpo dentro daquela água fria do rio. Já estava anoitecendo e a água já estava caindo a sua temperatura. Quando o Renato começou a se afundar, começou a borbulhar e se batendo, grudou com toda a força na grama, na margem do rio e ficou agarrado ali. Sorte do Renato que um homem que estava chegando para pescar o encontrou daquela forma, veio correndo, viu o Renato, ouviu o Renato gritando. Aquele homem, o pescador, largou os seus apetrechos, veio correndo até onde estava o Renato e o segurou pelas mãos e o tirou de dentro do rio. Ao sair de dentro do rio, o homem perguntou para o Renato: "O que foi que aconteceu? Você escorregou e caiu no rio, é isso?" O Renato falou: Não foi isso. Alguma coisa me puxou ali dentro. Alguma coisa estava me puxando para dentro da água." O homem ficou olhando para o Renato, desconfiado, e disse, novamente perguntando para ele: "Você bebeu alguma coisa?" O Renato disse: Não, eu não bebi nada. Eu estava dormindo embaixo dessa moreira e de repente surgiu um vulto aí, um homem mal encarado, e disse que ia me levar com ele. E depois ele segurou nos meus pés e começou a me puxar para dentro do rio. E eu fui segurando na grama, segurei nos arbustos, mas eu não conseguia impedir que o homem me arrastasse. Ele era muito forte, ele era bem mais forte do que eu. Que bom que o senhor escutou o meu grito e veio correndo me ajudar." O homem perguntou para ele:
Tem certeza que você não escorregou? Não, não escorreguei, respondeu Renato. Será que você não rolou? Novamente insistiu o homem. Talvez você dormiu e acabou rolando e caiu no rio. O Renato respondeu: não foi isso, não. O Renato já estava ficando irritado com as perguntas daquele homem. O homem disse: tudo bem, tudo bem. Como você está todo molhado aí, e você disse que não bebeu nada, se quiser beber, eu tenho uma cachaça da boa na minha sacola ali. Se quer um gole? É bom para esquentar um pouco, até você chegar na sua casa e trocar de roupa. O Renato acabou aceitando um gole da cachaça daquele homem, bebeu um pouco da cachaça, e depois de chamar os seus cachorros, ele despediu-se do homem, agradeceu novamente pela ajuda e foi embora para a casa dele. O homem foi embaixo da moreira, acendeu uma lanterna e ficou olhando naquele lugar para ver se tinha marcas de que o Renato realmente foi arrastado para dentro do rio. Mas não havia marca simbolizando que uma pessoa foi arrastada ali. O Renato disse que segurou nas gramas, mas não tinha grama nenhuma arrancada, nenhum arbusto foi mexido. Provavelmente o Renato sonhou com alguma coisa, teve algum pesadelo e acabou rolando para dentro do rio. Mas por sorte dele, e aquele homem, aquele pescador, chegou para pescar alguns peixes naquele momento, quando a noite já estava iniciando, escutou os gritos do Renato, correu até lá e o salvou de se afogar nas águas daquele rio. Ao chegar na casa, o Renato contou para o pai dele o que tinha acontecido. O pai dele disse: Renato, você sabe que aquele rio é assombrado. Um homem, certa vez, estava pescando ali perto, na margem daquele rio, e acabou escorregando, caiu dentro dele. Demorou muito tempo para que a família descobrisse que o corpo daquele homem estava no fundo daquela represa. Então, depois daquele momento, depois daquele acontecimento, o espírito do homem começou a vagar ao redor da margem do rio e ele acaba assustando as pessoas que estão ali perto. O Renato falou: mas o que tem a ver com isso? Eu não tenho culpa nenhuma se ele se afogou dentro daquele rio. Por que ele tentou me arrastar lá para dentro do rio? Por que ele fez isso? Eu não sei. O pai dele respondeu: talvez para te dar um susto, para te pregar uma peça. E o Renato falou: mas se eu não tivesse gritado e aquele pescador não tivesse chegado rapidamente até perto de mim, eu não sei não. Talvez ele tivesse conseguido me levar para o fundo daquele rio. O pai dele falou: não, acredito que ele não faria isso. Ele não levaria você. E o Renato insistiu: mas pai, ele me arrastou, ele segurou nos meus pés. Ele estava me arrastando para dentro do rio. Eu segurei na grama, gritava, eu rolava de um lado para o outro. Os cachorros estavam latindo, os cachorros viram também aquele vulto. O pai do Renato: realmente os cachorros sentem a presença de algum espírito, sentem a presença de alguma coisa ruim. Talvez ele realmente estava ali perto, o espírito daquele homem, mas que ele te arrastou é difícil de acreditar. É mais provável, é mais certo dizer que você rolou no barranco, perto daquele rio, debaixo daquela moreira de onde você estava dormindo, acabou rolando e caiu dentro da água. O Renato falou: não, pai, não foi isso, não. O senhor está igual aquele homem, aquele pescador que me ajudou. Ele também disse isso, mas não foi isso, não. Não foi isso que aconteceu. Apareceu um espírito lá e me puxou para dentro da lagoa. Ainda bem que o homem chegou, segurou as minhas mãos e me tirou para fora daquela água fria. E eu estou aqui agora, graças àquele homem. Graças a Deus, nada de mal aconteceu comigo. Mas eu estou falando, aquele homem me puxou. O pai do Renato disse: tá bom, tudo bem. Vai trocar de roupa. Toma um banho quente, troca de roupa. Depois venha para a cozinha jantar, porque sua mãe já preparou a comida. Está sobre a mesa. Vai rápido, senão vai esfriar.